Sejam bem-vindos de volta. Nessa segunda parte, nós vamos ver um exemplo com resposta correlacionada e posteriormente começaremos a ver sobre o assunto seleção pela produção parcial. Quanto que é interessante utilizar a resposta correlacionada? Quanto que ela traz vantagens, resultados positivos? Quando a correlação genética entre as características x e y é alta, porque se a correlação for baixa, a fórmula do ganho genético de y, quando a seleção é praticada em x, o primeiro item que ela tem aqui é o que? A correlação genética, né, entre x e y. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa correlação for baixa, todo o resto que está multiplicado por ela vai ser baixo também. Então, se ela for zero, por exemplo, não tem ganho, né? Não tem como se selecionar x e ter ganho em y, porque elas seriam independentes, né? Como se fosse todos os genes se agregassem independentemente ou tivesse alguma outra explicação para que elas não variassem nada conjuntamente. A segunda é quando a heredabilidade de x é muito superior a de y. Por quê? Na fórmula, em vez de a gente usar a heredabilidade de y, né, se fosse o ganho direto em ΔG de y, seria I do y, que multiplica sigma p do y. Na fórmula da resposta correlacionada, quando a gente faz a seleção em x, além da correlação, depois da correlação vem o quê? Vem a raiz quadrada da heredabilidade de x e a raiz quadrada da heredabilidade de y. Então, se a heredabilidade de x for muito maior que a de y, vamos supor que essa aqui fosse baixíssima, então ela elevada ao quadrado seria o quê? Um valor mais baixo ainda, né? Então seria uma heredabilidade muito ruim, muito baixa essa aqui, né? Então, quando você pode usar uma outra heredabilidade maior que ela, junto com ela, você pode ter um resultado um pouco melhor. Então, quando a heredabilidade em x é melhor do que em y, então você pode ter um resultado melhor. O que mais? Quando pode-se praticar maior intensidade de seleção em x. Por quê? Porque na resposta direta você utilizaria o i do y. Na resposta correlacionada, o ganho vai ser em y, mas o i que você vai utilizar na resposta correlacionada é da característica na qual você está praticando seleção. Então, se esse i é muito maior do que esse i aqui, ó, então a resposta correlacionada pode ficar muito maior também do que muito melhor do que a resposta direta. Então, também seria uma possível vantagem. Mais um. Quando x permite reduzir o intervalo entre gerações. Essa daqui está um pouco cedo para falar dela, porque na hora que a gente for falar sobre seleção pela produção parcial, a gente vai acabar entendendo o que isso... Aqui tem um pequeno exercício que eu sugiro que você pause o vídeo e faça. E depois que você despausar, a gente pode discutir. E você também, se discordar do que eu falar, também pode manifestar opinião no fórum, que vai ser bem interessante ver pontos de vista diferentes de vários alunos. Então, assumindo que você pausou e agora já está voltando para a gente discutir, o que é a resposta correlacionada? Então, se for definir de forma bem simples, é a resposta que obtém uma característica quando a seleção é praticada em outra, né? A segunda pergunta é qual que é a vantagem disso para um programa de melhoramento? A vantagem é que, em alguns casos, eu vou falar uma bem interessante aqui para vocês. Vamos supor que você quer selecionar para rendimento de carcaça. Aí você vai lá, como que você vai mensurar? Você precisa, para saber o rendimento de carcaça, abater os animais. Aí você abate essas carcaças, saber o peso que tinha antes. Aí você
calcula o rendimento, aí você vai lá e descobre, esses aqui são os melhores animais, vamos colocar eles para reproduzir. Ué, mas você matou eles para pesar a carcaça, como é que você vai reproduzir eles agora? Eu já tive alguns alunos que deram umas ideias interessantes. Uns falaram, se eu tivesse congelado, se eu tivesse antes feito todo o preparo do sêmen para depois eu inseminar as vacas. Então eu poderia pelo menos para os machos fazer protocolo de inseminação artificial e eu descartaria os dos animais piores, os melhores. Ah, tudo bem, possível mas pensa assim, se você fica em torno, às vezes, com 5% dos animais no processo de touros, no processo de melhoramento, você trabalha com intensidade de seleção, às vezes altíssimas, com porcentagem selecionada de 5%, dependendo da população pode chegar a 1%, até menos. E o que você vai fazer com todo aquele resto que você gastou? Entendeu? É um custo muito exacerbado e louco para armazenar isso tudo. Então, existe, claro, outras formas. Uma das formas poderia ser o seguinte: você abate alguns animais, mas sempre deixa um parente, né? Então você poderia usar as informações dos irmãos. Olha só que interessante. A gente ainda vai ver isso nessa mesma disciplina. E tem metodologias até melhores, mais complexas de utilizar, mas, por exemplo, a utilização de um modelo de avaliação genética que contempla as informações de parentesco médio de todos os animais ou até mesmo de parentesco genômico, né, utilizando as equações de modelos mistos para obter a melhor predição linear não biasada. Então, a avaliação genética mesmo que a gente vai ver na próxima disciplina. Então, a gente vai ver só um pouquinho, abordar o que é nessa disciplina, e na próxima a gente vai fazer exemplos e calcular. Então, a gente vai aprofundar mais na próxima disciplina. Então, você poderia utilizar as informações de todos os parentes. Então, seria uma alternativa. Mas também existe outra. Uma medida ultrassonográfica entre a 12ª e a 13ª costela, chamada área de olho de lombo, tem uma correlação genética altíssima com o rendimento de carcaça. Então, eu poderia, por exemplo, uma das estratégias, selecionar os animais para maior área de olho de lombo. E eu teria ganho no rendimento de carcaça. Eu teria que ficar acompanhando. Depois que eu realmente abater esses animais, acompanhar o que está acontecendo com isso. Se não está, se essa vantagem não está se perdendo com o tempo. Por quê? Se a correlação é pleiotrópica, tudo bem. Mas parte da correlação também é por ligações gênicas. E essas ligações gênicas podem ser quebradas ao longo de gerações. Então vão ocorrendo crossing overs. E aí vai quebrando, vai começando a ter combinações cromossômicas que a vantagem de uma não é mais passada junto com a vantagem de outra, pode ser passada a vantagem com a desvantagem. Então as formas alélicas vão recombinando. Então essa correlação pode ser... Que aí é uma das desvantagens para um programa de melhoramento, é que se você confiar cegamente na resposta correlacionada, depois de muitas gerações, essa correlação pode mudar e você pode passar a ter problema. Outra desvantagem é se a correlação já fosse uma correlação desfavorável, seja positiva ou negativa. Então, talvez você não teria como selecionar se você já tem uma correlação desfavorável. Tem algumas características que não tem como, elas são antagônicas em questão de pleiotropia. Por exemplo, se você pensar em qualquer gene que favoreça um bovino a produzir mais carne, ser melhor para o tipo carne, tudo que fizer ele desviar recurso para carne é recurso que vai faltar para a produção de leite. Por isso que a dupla aptidão, antigamente se falava muito nela, mas para o pequeno produtor, e hoje em dia quase que você não ouve nem para o pequeno produtor falar de dupla aptidão mais. Por quê? Porque você não consegue selecionar um animal para ser bom em duas coisas. Se você seleciona ele para ser um animal com maior musculosidade, ele não vai produzir leite. Se você seleciona um animal para maior produção de leite, você vai acabar ficando com um animal mais anguloso, um animal que não tem um animal também com até estrutura um pouco mais triangular ou cônica do que um animal aquele retângulo, né?
Então vai mudando o perfil do animal para cada uma das características. Então a biologia exigida para produzir bem uma característica é diferente da biologia exigida para produzir bem a outra. Então sempre que você selecionar para uma, você vai acabar com o contrário da outra, em questão da biologia que você vai estar selecionando para produção. Então tem algumas correlações que não tem como você mexer nelas, que elas sempre vão ser é, desfavoráveis. Então seria desvantagem se você pensar em utilizar ele para alguma correlação que já é desfavorável. Então não funcionaria, né? É como um cabo de guerra, você puxar para cá e para cá ao mesmo tempo. Se você ganhou aqui, você perde no lado de cá. Não tem como. Agora, existem características que tem, como essa que a gente falou antes da área de olho de novo. Então, tem outras características e muitas outras vantagens, né? Por exemplo, porque às vezes tem algumas que você pode não querer trabalhar, porque um funcionário seu pode machucar na hora de coletar essa medida. Então, é uma medida que vai te gerar potencialmente perigosa, potencialmente vai gerar mais custo, né? Possível processo e tudo mais. Ah, e letra D, se for feito, que medidas devem ser tomadas para evitar problemas? Eu acho que nesse caso é o acompanhamento. Mesmo que você faça, você então não precisou abater os animais para selecionar. Mas depois, eventualmente, você vai abater eles, né? E alguns os que não foram selecionados já vai ser abatido bem cedo. Então, numa idade boa para você avaliar eles. Então, eu acho que é acompanhar se essa correlação não está mudando, ela não está perdendo ao longo do tempo. Se essa correlação mudar, a resposta correlacionada pode parar de funcionar e você tem que estar atento para mudar de estratégia. Eu acho que essas são as respostas, no meu ver, mas eu gostaria de ver a sua opinião lá no fórum. Agora nós vamos fazer um exemplo, porque vai nos ajudar a entender melhor se funciona, não funciona e como que faz, né? Então, em uma população de codornas, se a seleção for praticada para o aumento do peso ou abate dos animais, qual será a mudança esperada na largura do ovo na próxima geração? Então, algumas informações que a gente tem aí. Herdabilidade para peso abate, 0,22. Intervalo entre gerações, 0,3 anos. Herdabilidade para a largura do ovo, 0,17. Correlação genética entre as duas características, 0,48. Variância fenotípica para peso abate, 90 gramas. Variância fenotípica para tamanho do ovo, 6 milímetros ao quadrado. Intensidade de seleção praticada na característica peso abate, que é a qual você está selecionando, 0,95. Como nem sempre vocês têm monitor, deixa eu fazer também essa parte camarada do ensino, que é a de dar as dicas, né? Quando você for resolver um exercício, eu acho que é uma coisa interessante, a primeira coisa, você viu o que está te pedindo, né? Ele pede a mudança esperada na largura do ovo na próxima geração, mas ele fala que a seleção está sendo praticada para aumento do peso ao abate dos animais. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que eu tinha na fórmula? Eu tinha o seleção praticada em Y e o ganho em X. Então, quem é meu Y? Meu Y é esse aqui. Isso aqui é o que? O meu X. Então, eu já marquei dois aqui. Então, se essa herdabilidade é para peso ou abate, então 0,22 é o que? H2 de peso abate é o meu X, é o que eu estou praticando. Então, pegar tudo que tem na fórmula e tentar identificar na questão. Você vai correr muito menos risco de errar. O intervalo entre gerações tem que ser o da característica que eu estou praticando a seleção. Se falar que tem dois, né? Aqui só falou que tem um, então eu vou usar ele mesmo, que é o T do X, 0,3 anos. Herdabilidade para a largura do ovo. Então, a largura do ovo é o que eu quero a resposta. Então, é H2 de Y. Correlação genética, 0,48. Então, correlação genética
xy, yx, vai dar no mesmo. 0,48. Variância fenotípica para peso abate. Então, peso abate é o meu x. Então, sigma 2 fenotípico é o P de x. Variância fenotípica para largura de ovo. É o meu sigma 2 PY. Intensidade de seleção praticada para a característica peso abate. Então, o I sempre é na... E nem precisava falar, né? Que se eu estou selecionando o X, o I sempre vai ser, né? Que eu estou praticando a seleção. É o I de X. Então agora a gente já sabe todos os itens que estão na fórmula, identificar eles aqui para a gente calcular. Mas nem todos, na verdade. Por quê? Porque aqui tem variância. Eu vou mudar a cor aqui, ó. Aqui tem variância. Aqui tem variância. E aqui tem irritabilidade, aqui tem irritabilidade. E se você colocar a fórmula aqui, para você lembrar, ó, delta G de Y é igual ao quê? É igual a correlação genética de XY ou YX, que multiplica H de X, H de Y, que é o quê? É a raiz quadrada da irritabilidade, não a irritabilidade. Certo? Então tem que tirar a raiz desse 0,22 e a raiz desse 0,17, que multiplica uma intensidade de seleção que é praticada na X, característica X, mais o desvio padrão fenotípico é da Y. Então, na verdade, como o desvio padrão fenotípico é da Y, e ele só quer saber a resposta em Y, e não a direta em X, então isso aqui eu não vou precisar usar nesse caso. Isso tudo é dividido pelo intervalo entre gerações de X. Então, 0,48 que multiplica a raiz de 0,22 que multiplica a raiz de 0,17 que multiplica 0,95 que multiplica a raiz de 6. Isso tudo vai ser dividido por 0,3. Então vai dar 0,48 multiplica a raiz de 0,22 multiplica a raiz de 0,17 multiplica 0,95 multiplica a raiz de 6. Isso tudo dividido por 0,3. Isso vai dar aproximadamente 0,7200 milímetros, certo? Então você selecionou para aumentar o peso, que era em gramas, e a sua resposta foi em milímetros, que era o que? A largura do ovo, certo? Então, de fato, isso ocorre, e isso não é bom. Por quê? Quando você, da mesma forma que bovinos, quando você seleciona para corte, você perde em leite e vice-versa, em aves, ou você seleciona para corte ou você seleciona para postura. Você tem animais que são bons simultaneamente nos dois, você não consegue. Geralmente, quando você começa a selecionar para aumentar o peso, diminui o número de ovos, né? Então, vai mais recurso para o crescimento do animal, vai menos recurso para postura. Os ovos ficam maiores, mais largos, mais compridos também, mas o fato deles ficarem mais largos, o animal também bota bem menos ovos, então ele bota com menor frequência, mas bota ovos mais largos, mais pesados. Esses ovos mais largos muitas vezes geram problemas
quando você seleciona os animais para corte, porque muitas vezes eles ficam agarrados na cloaca e dão um problema de prolapso. E se você seleciona na população muito intensamente só para ganho de peso, pode ser que você tenha muitos casos de prolapso e muitos animais morram por conta disso. Aconteceu na população de codornas do programa de melhoramento de Viçosa. A gente selecionava basicamente para aumento no peso aos 42 dias de idade, depois passou a selecionar para os 35 dias de idade, mas não considerava muito outras características. E fica uma deixa aqui então para o que a gente vai ver daqui a acho que na próxima aula, sobre selecionar para múltiplas características, por mais de uma característica simultaneamente. Então, alguns métodos para fazer isso. Isso vai ser muito importante para a gente tentar evitar de ter esse problema ao considerar mais de uma característica simultaneamente, né? Mas se a correlação não quer dizer que sempre você consegue combater selecionando para múltiplas características, mas vai ajudar, porque a correlação, por exemplo, aqui não era 1. Se fosse 1, também não adiantaria. Tudo que você aumentasse o peso e aumentar a largura do ovo. Então, ela é parcialmente correlacionada. Isso é bom, porque se é uma correlação que é positiva, mas desfavorável para a gente não gostaria que ela ocorresse, então dá para pensar numa possibilidade de selecionar para aumentar uma e diminuir a outra. Pelo menos que elas não são correlacionadas, ou se essa causa de correlação, parte dela também for ligação gênica e com o tempo a gente conseguir quebrar, então talvez seria uma coisa interessante de se tentar fazer. A próxima estratégia a ser mostrada na aula de hoje é a seleção pela produção parcial. A seleção pela produção parcial, diferente da resposta correlacionada, que é selecionar uma característica e resposta em outra, ela consiste, na verdade, em você pensar, uma ave, é muito comum em aves de postura essa estratégia, seria você tem 22 semanas para começar o período de postura. Aí, depois dessas 22 semanas, você vai ficar até as 72 semanas coletando informação para verificar quais aves produziram mais ovos e selecionar as aves que produziram mais ovos nesse período inteiro de postura, certo? Então você tem custo aqui, né, você tem seu custo e aqui você começa a ter receita de produção. Aí depois dessas 72 semanas, no final delas, você poderia coletar os ovos para incubação e começar a gerar uma nova geração, né? Então você teria aí mais uma semana ou duas de coleta, e depois mais 21 dias de incubação. Aí pensa o seguinte, quanto tempo demorou, né, para você, qual que é o seu intervalo de geração? O intervalo de geração é altíssimo, né? Então você tem um T altíssimo. Quer dizer que o seu ganho genético anual, o seu ΔG anual, vai ser dividido, vai ser o seu ΔG dividido por esse intervalo de geração que é grande pra caramba. Imagina se você pudesse, aqui com 40 semanas, você pegar esse período aqui e chamar ele de parcial. E você selecionar os animais com base em tudo, só nesse período aqui, ó. Dá para você prever o ganho no outro período, né? Que seria o quê? Uma resposta correlacionada em relação a esse período que eu vou chamar de complementar. Já que esse é o parcial e tudo aqui é chamado de total, então esse aqui é o meu período complementar, certo? Então eu tenho o total, que é tudo, até 72. Eu tenho de 22 a 40, que é o parcial, e das 40 a 72 é o complementar. Então, 22 a 72 total, esse aqui parcial, esse aqui é o complementar. Então, se eu quiser saber qual é o ganho total, se eu não puder selecionar pelo período total, mas puder selecionar pelo parcial,
O parcial está dentro do total e o complementar dentro do total. Então, o que é o total? Total é parcial mais complementar. Então, é a seleção do parcial e o ganho no próprio parcial, que é o ganho direto, e a seleção do parcial e o ganho que eu obtenho no complementar por resposta correlacionada. Certo? Isso vai fazer o quê? Esse t aqui, ó, daqui até aqui, ó, é muito menor do que o t total. Com isso, eu vou ganhar em aumentar o meu ganho genético anual. Alguns livros tentam simplificar a fórmula da seleção pela produção parcial. Eu não gosto muito não, eu prefiro expandir ela e deixar dessa forma, porque dessa forma você não vai precisar decorar ela. Enquanto da forma como, se você começa a simplificar aqui, unir fatores dessa fórmula com a outra fórmula, dessa parte da soma de K com a soma de K, e simplificar para ficar com menos informações para acrescentar, no final vai dificultar mais sua vida, porque você não vai ver claramente de onde que vem as coisas. Olha só que interessante. Ó, o que é isso aqui? Ó? É o ganho genético no período total, quando a seleção é praticada no parcial. Parece muito com aquela fórmula do ΔG, o ganho Y, quando a seleção é praticada em X. Né? Então aqui é o ganho no total, quando a seleção é praticada no parcial. Então, é bem parecido, né? Só que o total, na verdade, nosso total é o que? Igual ao parcial mais o complementar. Só que agora eu só vou fazer seleção no parcial. Então, parcial com ganho no parcial é resposta direta, que é aquela fórmula que a gente viu lá na aula passada, né? Que era o quê? O ΔG é igual a I vezes sigma P vezes H2, né? Mas aí não importa muita ordem, sobre T. Só que a gente está falando que é o que? Direta, né? Então, do período parcial, herdabilidade do período parcial, desvio padrão fenotípico do período parcial, intervalo de gerações do período parcial. Então, essa daqui é isso aqui, ó, resposta direta. Já a segunda parte é a resposta que eu tenho no outro período, ó, no complementar, mas quando a seleção está sendo praticada no parcial. Então, eu seleciono aqui e ganho a resposta correlacionada aqui. E a fórmula para resposta correlacionada é essa que a gente viu no início dessa aula, até agora, antes de entrar em seleção pela produção parcial. Então, é uma resposta direta do parcial no parcial e uma resposta correlacionada do complementar quando a seleção é feita no parcial. Então, se você parar para lembrar qual era a fórmula, era o quê? Resposta correlacionada de yx era igual à correlação genética de yx multiplicava a raiz quadrada da herdabilidade de y vezes a raiz quadrada da herdabilidade de x e multiplicava aí de qual? Do intensidade de seleção do que você está praticando seleção era o x e a do que você estava predizendo o ganho era do y. Então, isso tudo era dividido pelo intervalo de geração praticado na característica x. No caso, o nosso x é o parcial, é onde eu estou praticando a seleção. Né? E o nosso y é onde eu estou predizendo esse ganho, que é o nosso complementar. Então, eu vou pegar o y e vou trocar pelo c. C, C. E aqui C. E o meu x eu vou trocar pelo P, que é o do parcial, onde eu estou selecionando. Então, basicamente, isso é seleção pela produção parcial. É uma resposta direta e uma resposta correlacionada. Parece difícil, mas se você entendeu a primeira parte da aula, fica facílimo. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na terceira parte.